Olá, gente! Começando a semana com mais um vídeo teórico. Hoje foi difícil pensar num tema. Na verdade, não é que é difícil pensar num tema, porque tem muito assunto que eu gostaria de abordar aqui. Mas devido a certas restrições da mídia, eu não posso falar tudo o que eu penso assim abertamente toda hora. Porque se for pra falar de um assunto não exatamente da forma como eu quero falar sobre, eu prefiro não falar. Então hoje, depois de muito pensar, eu vou abordar um tema que eu já abordei meio que passando em outros vídeos teóricos, só que hoje eu vou falar de uma forma um pouco mais enfática, que é estereótipos. O que é um estereótipo, né? Primeiro de tudo. Estereótipo é aquilo que marca por algum motivo isolado. Então, vamos dar um exemplo do meio artístico. O ator que fez Harry Potter, Daniel Radcliffe, por exemplo. Ele fez Harry Potter, só que ele fez 1000 outros filmes. Mas como Harry Potter foi o filme de maior sucesso da carreira dele, ou um dos, ele ficou estereotipado como Harry Potter. Então não é o Daniel Radcliffe, é o Harry Potter. E assim como acontece no mundo artístico, né, no mundo do cinema, isso acontece na vida real também, só que por outras maneiras. Como? Uma menina, por exemplo, X, ou um cara, uma pessoa, não vamos colocar na questão sexista, uma pessoa muito certinha, trabalhadora, responsável, acorda todo dia cedo pra trabalhar, regrada. De repente, um dia passa mal numa festa. Então, todos os amigos daquela pessoa e muita gente conhecida, a cidade é pequena, vamos colocar dessa maneira. E aí passa mal, desmaia, sai carregado da festa. Ele, esta pessoa, no caso, fica estereotipada como a pessoa bêbada. Ai, cachaceiro. Ai, o sem noção. Ai, o insolente, o inconsequente, por aí vai. Então, quer dizer, ninguém conhece a pessoa, ninguém sabe que no dia a dia esta pessoa trabalha, esta pessoa tem responsabilidades, essa pessoa é responsável de diversas maneiras, e na festa ela resolveu extravasar, sei lá, ou não tava num bom dia, ou não comeu antes de beber, o que seja, passou mal, e a galera retardada começa a falar mal da pessoa sem nem saber os pormenores da vida dela. E isto eu chamo de um estereótipo. Quer dizer, a pessoa fica marcada, entre aspas, por uma coisa que ela fez que foi um caso isolado, e todo mundo começa a falar sem saber. Isso acontece com um artista, com atriz, ator, tipo, sei lá, qualquer famoso, normalmente pessoas conhecidas, né, que estão na mídia e por algum motivo cometem uma gafe, flagram, né, fazendo alguma coisa fora do padrão, né, fora dos padrões, e a pessoa fica já marcada. Por que eu me irrito com isso? Primeiro, porque eu acho que estereótipo já é uma coisa de pessoas com mentalidade retrógrada, porque eu acho que a vida não é feita de estereótipos, a vida é feita de pessoas de carne e osso, com histórias, com vivências, com experiências diversas, e não é uma experiência isolada que vai caracterizar a pessoa X desta maneira. Muita gente faz isso, né? Nem conhece fulaninho e já sai falando dele porque viu ele fazendo certa coisa em algum lugar, e nem necessariamente essa coisa que ele fez é uma recorrência, é uma coisa que acontece sempre, né? Pode ter sido um caso isolado, mas a galera adora sair falando, né? É muito engraçado. E aí, então, me incomoda porque isso já aconteceu com várias amigas minhas, já aconteceu comigo, e acontece com muita gente, todo mundo tá sujeito a isso, principalmente quem trabalha na mídia, né? E como eu disse, quem é famoso e tal, tá sujeito que isso aconteça, isso é uma coisa irritante. Eu sempre falo isso, né, mas eu adoro enfatizar. Quem aponta o dedo pra falar do outro é porque não tá apontando o dedo pro próprio rabinho. É o que eu acho. Quando você tá muito preocupado em olhar o vizinho, é porque você tá esquecendo de olhar dentro da sua própria casa. Então, é o que eu sempre falo. Olha o próprio rabo antes de falar da outra pessoa. Eu acho muito engraçado, porque, por exemplo, chega alguém e vem falar... Eu até falei isso num post escrito meu, vou deixar o link na descrição. Duas pessoas conversando. Aí a pessoa A fala pra pessoa B: você tá bebendo muito. Sendo que a pessoa A também bebe. Então, assim, qual que é a lógica de você criticar uma coisa no outro que você faz? Ah, você fuma. A pessoa A falando pra pessoa B novamente: você está fumando, isso tá errado, faz mal pra saúde. E a pessoa A fuma. Quantos pais de filhos que você já conheceu ou conhece que fazem isso? Eu já cansei de ver pai e mãe fumantes chamando a atenção do filho porque fuma. Oi, você tá dando algum exemplo? Assim, né? Porque essa história de faço o que eu digo, não faço o que eu faço é uma balela ridícula que eu não suporto também. Então, assim, eu acho que pra você poder falar de alguém, primeiro você tem que não fazer esta coisa. Porque se você critica uma coisa que você faz, você tá sendo hipócrita. Então, o estereótipo leva muito pra hipocrisia. Eu acho que as coisas estão relacionadas, assim. É uma coisa relacionada à outra. Eu me irrito profundamente, eu evito falar das pessoas, é óbvio, quem não, né? A gente já falou, a gente fala, às vezes pela raiva, às vezes sem conhecer, cria uma imagem. E às vezes a gente já tira essa imagem, né? Logo depois e morde a língua e fala: putz, não era assim. A pessoa fulana eu achei que era uma coisa e é outra. Tanto pro bem quanto pro mal. Eu passei a me policiar
de tanto ver isso acontecer, tanto comigo quanto com pessoas ao meu redor, até com desconhecidos, que eu passo a me policiar agora. Quando eu conheço alguém, eu já não olho e falo, fulano, sei lá, não presta. Não, vamos conhecer primeiro, vamos dar uma chance. Né? Quem sabe ela prova que presta, que é legal e você tava errada. Ou ela prova que realmente você tava certa e aí tudo bem. Você depois pode tirar uma conclusão um pouco melhor colocada, já que você provou na prática que fulano não presta. E isso com relacionamentos amorosos, com relacionamentos de amizade, familiar, qualquer coisa, né? A gente precisa conhecer primeiro a pessoa antes de tirar conclusões precipitadas sobre ela ou sobre alguma coisa que a gente ouviu sem saber ou sobre uma situação isolada que a gente presenciou que não necessariamente é uma ocorrência na vida da pessoa, uma coisa comum de acontecer, né? É engraçado isso, a gente é duro com o outro, mas quando são duros com a gente não admite que sejam. Então, você gostaria de ser julgada dessa forma tão rígida por uma coisa, sei lá, isolada, sem que te conheçam? Então não faz isso, né? Então, recadinho da semana aí, chega de estereótipos, vamos conhecer melhor antes de falar sobre as coisas e as pessoas, tá bom? Beijo, até quarta-feira.